Olá, está no ar mais um programa Direito em Foco da TV Grande ABC e do jornal ABC Repórter. No programa de hoje nós vamos debater sobre direito condominial e para isso a gente trouxe aqui o advogado e administrador de empresas que já atua há mais de 30 anos na área condominial e que também é o presidente da Ordem dos Advogados da subseção de São Bernardo do Campo. Trouxemos aqui o Dr. Luiz Ribeiro. Dr. Luiz, é uma grande satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Boa noite, Ulisses. Obrigado. Para mim é um prazer e uma enorme satisfação estar aqui e poder trabalhar, contribuir no que nós pudermos passar um pouco da experiência que a gente vai tendo. Isso, porque esse é um tema bem interessante. Está considerando aqui no ABC que o número de condomínios é muito grande, então e o número de conflitos que existem nesses condomínios eles são grandes, daí a importância desse tema, né? Mas antes da gente começar a falar propriamente de direito condominial, a gente não pode perder a oportunidade, já que a gente está aqui com o presidente da OAB, da subseção São Bernardo, uma subseção tão importante aqui para a região do ABC, que o senhor trouxesse para a gente aí o balanço de como que foi esse último ano, que foi o seu primeiro ano de gestão como presidente, né? E quais são as perspectivas aí para os próximos 2 anos de gestão? Verdade, primeiro ano aí um grupo novo que está assumindo a gestão da Ordem em São Bernardo. Nós tivemos algumas dificuldades no início, natural, de gestão, entendimento do funcionamento da máquina, mas conseguimos manter o bom nível de treinamento, cursos, palestras, eventos. Fizemos uma inovação, um compromisso até assumido na campanha, que foi a implantação do café com o presidente. Então, 2 vezes por mês, eu fico uma vez na Justiça do Trabalho e uma vez no Fórum Cível, atendendo a advocacia. Eu passo a parte da manhã, a parte da tarde, e estou lá à disposição do advogado, da advogada, para diálogos, entendermos o que está tendo de dificuldades, se tem algum problema com magistratura, o que a ordem pode ajudar. Foi uma aproximação da ordem para a advocacia. Tivemos aí uma boa atuação, uma boa parceria com o atual presidente de São Paulo, nosso querido amigo Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Ele tem olhado com carinho para São Bernardo do Campo, feito obras, reformamos a casa, melhoramos a internet na casa, que era uma reclamação da advocacia, dificuldade de acesso. Então demos uma boa mexida na estrutura para atender melhor a advocacia. E agora, para 2020, nosso principal projeto, não foi nem compromisso de campanha, mas nós estamos aí atuando para isso, é implantar na casa do advogado de São Bernardo a sala de atendimento. Nós temos o jovem advogado que acabou de se formar, ainda não tem um local para poder atender adequadamente o seu cliente, ou mesmo aquele profissional que quer fazer uma reunião, está próximo do fórum, quer marcar e trabalhar, atender alguém. Então nós vamos implantar ainda este ano a sala de atendimento dentro da casa do advogado e mantermos, claro, tudo que nós já conquistamos, tudo que nós fizemos em 2019. Que seria uma espécie de coworking, assim como a gente vê muito hoje em dia? Exatamente, será mais ou menos um sistema de coworking, só que com uma grande vantagem, a custo zero para o advogado. O advogado, estamos vendo um aplicativo da internet, ele vai acessar, reservar a sala para atendimento, e naquele horário está o espaço reservado para ele. Então ele vai, atende o seu cliente, faz a sua reunião, e vamos poder aí fazer com que a advocacia tenha um local melhor, fortalecendo a jovem advocacia, que foi outro compromisso. E como fizemos em 2019, também pretendemos agora para 2020, tornar a nossa casa mais inclusiva. Então nós estamos convidando a advocacia, fazendo eventos dentro da casa, fazendo alguns happy hours, fizemos no final do ano um churrasco de encerramento das atividades. Vamos fazer agora em fevereiro um novo churrasco para a abertura do ano jurídico, para que o advogado possa se confraternizar e voltar ao processo digital. Ele afastou um pouco a advocacia. Hoje isso é verdade, a gente vai no fórum, a gente não vê mais ninguém. Exato, você acaba perdendo o contato com alguns colegas. Então nós estamos procurando trazer os colegas para resgatar. A advocacia, ela foi muito atacada, ela é muito deturpada um pouco a função do advogado, a advocacia perdeu espaço. E isso nós não podemos aceitar, nós precisamos nos unir para retomar a força que a advocacia tem. Bacana, é muito importante a gente saber aí que a OAB em São Bernardo do Campo está muito bem representada e buscando ajudar os interesses dos advogados, né? Mas enfim, vamos falar sobre direito condominial, que é o tema principal aqui do nosso encontro de hoje. É um direito tão controverso, vamos dizer assim, entre aqueles que precisam desse suporte, né? E para a gente já começar,
bem complicado aí para o doutor, né? Qual que é o problema que mais aparece nessa esfera condominial? Qual que é o principal problema? O senhor que já está há 30 anos trabalhando nessa área. Olha, antigamente nós falávamos que o problema de condomínio eram os 3 Cs. Carro, criança e cachorro. Eram os problemas usuais antes de nós termos os condomínios clube, antes da própria sociedade ter essa evolução tecnológica. Nós ainda brincávamos, você substitui todos os Cs por um único C. O problema do condomínio é um só, é um C só. Ah, qual que é? O condômino. Você tira o condômino e acaba com o problema. Hoje, o questionamento da moda é o Airbnb. É a locação compartilhada. Você tem alguns condomínios que começam a deixar os condôminos de alugar a sua unidade pela locação tradicional para fazer a locação por temporada, ou como nós chamamos, a curtíssima temporada. Então isso está gerando alguns conflitos. A bola da vez do momento é realmente a locação de curtíssima temporada, porque você envolve segurança, você envolve o operacional do condomínio e você envolve o direito de propriedade do proprietário, que ele quer utilizar a unidade dele, conforme previsto na legislação, só que o condomínio alguns não têm a estrutura preparada para atender a esse condômino. Então hoje a bola da vez é realmente o compartilhamento. E o condomínio ele pode proibir esse tipo de utilização? A matéria ainda é fresca, complicado, ainda é complicada. Há um julgado recente do STJ, a matéria já chegou ao STJ, e o primeiro voto do relator, do ministro Salomão, é no sentido de que o condomínio não pode proibir, ele pode regulamentar. Mas foi pedido vistas no processo, porque ainda são muitas discussões que ainda têm que ser aclaradas. Porque você fala a proibição e a regulamentação. Há momentos que a própria regulamentação dificulta. Por exemplo, nós orientamos os nossos clientes que quando você vai ter uma mudança de propriedade ou alguém que vai entrar ao condomínio, se preencha um cadastro, você tem algumas burocracias que demandam, às vezes, vamos imaginar aí de 2 a 3 dias, para que essa burocracia seja atendida. Como é que você vai fazer numa locação de 1 dia o cumprimento desse disposto? Então ainda nós vamos ter muitos assuntos a discutir. Por exemplo, você tem acesso de veículos. O acesso de veículos, muitos condomínios fazem por aquele controle remoto de tag. A locação por temporada, a pessoa chega às 8 horas da noite no condomínio, para sair no dia seguinte às 8 horas da noite. Talvez não tenha ninguém da administração que possa atender e receber esse condômino. Como vai ser feito? Então há muitas discussões ainda, até a matéria realmente ter uma decisão adequada, vai demorar. Mas o STJ, o entendimento dele está no caminho de que não se pode proibir o direito de propriedade. Vai ser bem complicado, né? Até pensando numa outra tendência, que são essas portarias remotas, que você não tem um porteiro ali propriamente, né? Que o sujeito só cadastra a digital e se acontecesse uma situação dessa, fica totalmente inviável franquear esse acesso para esse cliente, para esse consumidor aí do aplicativo. Que é outro problema. Imagine na portaria virtual ou remota, né? Como vai fazer? Quem vai receber a documentação? Como vai ter o contrato? Então são pontos ainda que têm que ser melhor aclarados. Porque uma coisa é você trabalhar com um flat. O flat ele já tem aquela estrutura, já tem a portaria de entrada. Imagina um condomínio padrão, tipo 80 unidades. Não vamos nem falar de condomínios clube, porque condomínios clube também tem uma certa estrutura. Mas vamos pegar o condomínio tradicional que não é clube, 80 unidades, 40, 60 unidades, que quem cuida é um porteiro, ainda que seja um porteiro físico, não vamos nem falar do virtual ou do remoto. Você tem o porteiro físico, que é um profissional sem desmerecer qualquer funcionário, mas que não tem o preparo, às vezes, adequado para esse tipo de situação. Então chega uma pessoa, um indivíduo estranho, dizendo que alugou a unidade X e que ele vai passar a noite lá. No dia seguinte ele vai sair. Ele vai poder usar a piscina? Ele sabe as regras do condomínio? Ele vai poder usar o salão de festas no final de semana? Alugou para uma sexta, sábado e domingo. Como é que é a regra de utilização do salão de festas? Como vai funcionar a piscina para ele trazer convidados? Às vezes ele não sabe o regulamento. Mas o locador, o proprietário, pode informá-lo. Será que vai informar se nós temos, às vezes, locatários de longa temporada que não têm informação?
Então é um assunto novo, são muitas vertentes ainda que irão ocorrer e que vai demandar um bom trabalho para os profissionais de direito. A palavra-chave é regulamentação, né? É a regulamentação que ela vai efetivamente definir como que isso vai funcionar, né? Agora pensando um outro aspecto que, já que o doutor tocou no assunto dos inadimplentes, né? Seria interessante a gente pontuar, o inadimplente, ele pode ter cerceado seu direito de utilização de áreas comuns? Esse é outro assunto que também os tribunais estão começando a mudar o entendimento, principalmente o nosso Tribunal de Justiça. Muitas convenções de condomínio, eles acabam colocando que o inadimplente não pode ter direito de uso do salão de festas. Ou quando não está na convenção, se coloca em regulamento internos ou é deliberado em assembleias. O Tribunal Paulista até que aceitava durante muito tempo essa possibilidade do inadimplente não utilizar áreas comuns. Eu vou ser mais específico, o salão de festas, porque a piscina, uma quadra, é mais difícil o controle. E o argumento dos condomínios, até não vamos dizer de cercear o direito, mas de proibir o uso, é que se o condomínio não paga o condomínio, ele não iria pagar uma eventual locação do salão de festas. Só que o tribunal vem entendendo, e eu reconheço e também entendo nesse sentido de maneira correta, que você proibir o inadimplente de usar qualquer área comum ou o salão de festas, caracteriza um bis in idem. Porque aquele condômino, quando ele pagar a cota condominial, ele vai pagá-la com multa, com juros, com correção, se for ajuizado, com custas processuais, com honorários de sucumbência. Então ele está pagando a cota com todos os acréscimos legais. Por que ele não vai poder usar o salão de festas? Por que ele não vai poder usar a piscina? Você está dando uma dupla penalidade para ele. Ele vai ter a multa e também não vai usar o salão de festas? Nós vimos casos de condomínios que queriam proibir a entrega de correspondência para o condomínio. Não, ele não paga, então ele não vai receber a correspondência no apartamento dele, porque o porteiro não vai lá levar a correspondência. Mas quando ele pagar o salário, hipoteticamente falando, pagou o condomínio, ele está pagando o salário, ele está repondo o salário. Futuro, né? Ele vai ter um desconto porque esse serviço não foi prestado? Não, não vai. Vocês estão penalizando duas vezes. Então a orientação mais adequada é inadimplente, não demora para cobrar. Ao invés de você aplicar uma penalidade, cobre. Veja, nós não somos tão adeptos e favoráveis ao protesto, mas se você tiver a certeza, a liquidez e a exigibilidade, proteste. Apesar de hoje, com o novo Código de Processo Civil, as cotas condominiais serem incluídas como títulos executivos, eu ainda tenho algumas restrições e dúvidas com isto. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos tribunais que já tem visto nesse sentido. Porque imagine o seguinte, o que é o título executivo? Certeza, liquidez e exigibilidade. Quando você faz a aprovação de uma cota condominial numa assembleia e determina o valor do condomínio é R$500. Então eu tenho certeza, liquidez e exigibilidade de que o meu condomínio são R$500. Só que quando eu recebo a minha cota condominial, em muitos condomínios, você tem a individualização de água e gás. Então neste mês eu vou ter R$500 de condomínio, R$20 de gás, R$15 de água. Pago 535. No mês subsequente, R$500 de condomínio, 30 de água, 20 de gás. Pago 550. Então, no mês 535, no outro mês 550. Os valores estão oscilando. Eu não sei como o Tribunal Paulista poderá interpretar isto, porque você está tendo oscilação. Os R$500 da cota condominial são fixos, você preenche todos os requisitos do título executivo. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já atento a isso, descaracterizou algumas ações como título executivo. Porque, olha, o valor está oscilando. E a interpretação dele é, os R$500 você pode cobrar. Ah, o consumo de água, o consumo de gás, que é variável, não pode. Esse não conseguiria. Você não conseguiria. E aí, para você entrar com duas ações... Mas acaba sendo uma saída interessante, essa, pelo menos trabalhando na cota fixa, né? Mas, enfim, vamos fazer um pequeno intervalo agora para a gente continuar sobre esse assunto no próximo bloco. Aguardem quem nos assiste, em instantes voltaremos. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários,
às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao Goiás Espetos Bar. Gente bonita, segura aí. Rodízio de espetinhos de terça a sábado a partir das 18 horas. Venha saborear mais de 30 sabores deliciosos. Espetinhos quentes, vegetarianos, espetinhos especiais, frios e doces. Sexta e sábado tem música ao vivo. Ligue no delivery agora, 4227-4229 ou no WhatsApp 98381-5068, Avenida Goiás, 182, São Caetano do Sul. Venha brindar e se divertir. Goiás Espetos Bar. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp pra você. Olá, estamos de volta aqui com o programa Direito em Foco, hoje com o Dr. Luiz Ribeiro, debatendo direito condominial. E retomando as conversas, Luiz, a gente estava falando agora há pouco, antes de dar início ao programa, sobre as procurações que são muito utilizadas para as reuniões de condomínio. A gente sabe que nem todo condômino comparece nas reuniões, né? E é muito comum essa utilização das procurações. Né? Como que funciona isso? Qual que é a legalidade disso? Existe algum impeditivo para essa utilização? Vamos juridicamente primeiro, né? O Código Civil é claro, qualquer um pode outorgar uma procuração e não há limite ou restrições. O problema que você tem nos condomínios é no tocante a, não vamos chamar assim só de boa ou má fé, mas a ditadura das procurações. Algumas convenções limitam a quantidade de procurações. Então, elas determinam que cada condômino só possa receber 1, 2, 3 procurações, mas a grande maioria não tem nenhuma limitação. E aí você começa a ter alguns problemas de ordem prática, porque alguns síndicos acabam se mantendo no poder, continuam à frente do condomínio, à base de procurações. Acabam adotando decisões à base de procurações, porque a gestão convoca os moradores para a assembleia. Já sabe aqueles moradores que têm uma simpatia pelo trabalho do síndico, ou às vezes vem com algumas informações de que precisamos manter, porque o grupo que quer entrar, quer mudar, as famosas fake news, né? Que hoje é moda. Olha, se eu deixar de ser síndico, vão mandar a porteira embora, vão cortar o gás, vai fechar salão de festas, fazem todo aquele terrorismo.
e acabam convencendo o morador a outorgar uma procuração ao síndico ou alguém do grupo do síndico. E acabam se mantendo como síndicos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, às vezes 10 gestões. E acaba ficando difícil, porque eu acho que todo mundo tem que... É legítimo, vamos dizer assim, o direito de ser síndico, é legítimo continuar no cargo, mas eternizar-se no cargo começa a ser algo meio desgastante. E você enfraquece os condôminos. E por muitas vezes, por experiência nesses mais de 30 anos trabalhando com condomínio, nós acabamos percebendo que essas gestões, quando elas terminam, acabam gerando enormes problemas ao condomínio. Sejam de ordem falta de manutenção, sejam de ordem financeira e sejam de ordem administrativa. Porque muitos condôminos acabam indo na confiança, não, mas é um bom síndico, ele não nos causa problema, o playground está sempre funcionando, a quadra está pintada, só que aí não descobriram, por exemplo, que o fundo de garantia não era recolhido, não descobriram que o INSS não era pago, não descobriram que a conta de água tinha um problema, não descobriram que o condomínio tinha ações. Então, as informações são ocultadas e os condôminos acabam não tendo a condição de renovar. E também tem o inverso. Você, às vezes, tem um bom síndico e alguns condôminos vão e também divulgam os fake news para obter procurações para tirar o síndico. Esse caso é um pouco mais difícil. O usual é o síndico se manter no cargo. Mas o importante é o condômino acompanhar o condomínio. Infelizmente, muitas reuniões de condomínio são chatas, cansativas, maçantes, não trazem o interesse para o condômino. Então o condômino tem um dia exaustivo, um dia de trabalho, ele quer chegar em casa, quer ver sua família, quer descansar. Vai para uma reunião de condomínio que dura 2, 3, 4 horas de discussões. As reuniões não são produtivas, as pautas são mal feitas. Você vai para discutir 1, 2 assuntos, acaba se discutindo de N assuntos totalmente alheios ao edital de convocação. Então é uma série de fatores que precisa mudar no direito condominial. Os condôminos, os gestores de condomínio, as administradoras de condomínio, os síndicos, eles precisam ter uma consciência melhor sobre o condomínio. O condomínio de hoje não é mais aquele condomínio, não vou nem falar de 40, 50 anos atrás. O condomínio de hoje já não é mais o condomínio de 10 anos atrás. E o condomínio daqui a 10 anos será também totalmente diferente. Realidade. Interessante. E pensando assim, se esse condomínio, se esse síndico, se uma assembleia, digamos que uma reunião, uma assembleia, aprove algo gritantemente ilegal, né? Existe algum mecanismo, que juridicamente até falando, né, que aquele morador ali vencido dentro daquela assembleia possa fazer caso seja aprovado alguma restrição ali absurdamente ilegal? Vamos partir do pressuposto legal jurídico. O tribunal nosso hoje entende que os assuntos interna corporis, deliberados em assembleia, devem ser resolvidos e discutidos perante a massa condominial. Claro, se você tiver algo em flagrante ilegalidade, você vai ter que se socorrer no Poder Judiciário para ou anular o cumprimento dessa decisão ou até mesmo anular uma assembleia. Então vai depender o quão irregular foi. Por isso que é importante você, ao convocar uma assembleia, ver o edital de convocação. É muito comum condomínios colocarem no edital assuntos gerais. E aí os condôminos acham que assuntos gerais você pode debater o que quiser. É o assunto geral, se é assunto geral eu falo de qualquer assunto. Então você acaba às vezes dentro de assuntos gerais fazendo aprovações de despesas. E não é correto. Quando você vai efetuar qualquer despesa no condomínio, você tem que colocar numa pauta específica, para que o condômino tenha consciência que a ausência dele pode acarretar um prejuízo, um pagamento. Assuntos gerais, como o nome diz, são assuntos a serem discutidos e apresentados, mas não deliberados. As deliberações têm que ser em pauta específica. Nós já tivemos diversos casos de aprovação, de maneira irregular, principalmente em assuntos gerais, fomos ao Poder Judiciário e a decisão é derrubada.
Eu até fiz essa pergunta dando gancho para a questão de pessoas que têm animais dentro de condomínios, né? E eventualmente o condomínio ele pode fazer algum tipo de restrição quanto ao fato de ter gatos, cachorros ou algum outro tipo de animal? Isso também hoje já é matéria pacífica. Você tem muitas convenções que já nasceram com a proibição de animais. E a hora que você vai para o judiciário, o entendimento hoje do judiciário é cláusula restritiva de propriedade, não pode ser colocada, todo mundo tem o direito de ter animais dentro da sua unidade, desde que não cause incômodo, não cause transtornos e seja um animal dócil. E quantidade, né? Você não pode querer colocar num apartamento de 50, 60 metros quadrados, querer ter 20, 30 cachorros, independente do porte. Então hoje, você tem, quando há o transtorno, o judiciário intervém. Fora isso, regulamentação. Interessante. E uma outra questão também que é bem comum nos condomínios é a questão da responsabilidade no que se refere a danos quando atingem terceiros, objetos arremessados que acabam atingindo vizinhos ou outras pessoas, né? De quem que é a responsabilidade de um objeto arremessado? O condomínio inteiro ele pode ser responsabilizado por isso? Causando algum dano? Hoje também a jurisprudência já está num caminho quase que pacífica, a grande maioria dela é no entendimento de que qualquer objeto arremessado de dentro de uma unidade, em havendo prejuízo, o causador é a massa condominial. Se o condomínio tiver identificado ou souber quem fez o prejuízo, aí tem como se eximir dessa responsabilidade. Se não souber, a massa condominial responde. Por isso que o recomendável é que os condomínios tenham um seguro. Que você faz um seguro de responsabilidade civil para que qualquer prejuízo que possa causar o condomínio, ele acione o seguro. Entendi, bem interessante, né? Outra questão que se ventila muito são os pequenos furtos que podem acontecer na garagem, né? Não estou falando necessariamente de um furto de um automóvel, mas os pequenos furtos que acontecem nas garagens, né? Existe alguma responsabilidade condominial nesse caso? Algumas convenções e regulamentos já são claros, eximindo o condomínio de qualquer responsabilidade. Se já tem essa cláusula, o judiciário acata. As convenções que não têm, depende a característica do condomínio. Vamos imaginar um condomínio que tem um funcionário denominado Honda. Então você tem um Honda que fica andando pela garagem e é furtada uma bicicleta. É uma situação diferente a ser analisada daquele condomínio que não tem o Honda, tem apenas o porteiro e a bicicleta é furtada. Aquele que é apenas o porteiro, hoje, é pacífico que o condomínio não tem responsabilidade. Porque como porteiro, a função dele é controlador de acesso. Se você paga na sua cota condominial por um serviço de Honda, que em tese seria te dar a garantia de estar protegendo as áreas comuns ou as áreas que teriam uma bicicleta, vamos usar como exemplo. Eu pago por isso e esse serviço foi mal prestado, houve essa falha, então o risco do condomínio vir a ser responsabilizado já é maior, porque você tinha dentro da cota condominial esse serviço e ele foi prestado de maneira inadequada. Aí você necessariamente, por colocar essa figura de se garantidor, você acaba transferindo essa responsabilidade para o condomínio. Você acaba assumindo essa responsabilidade, tem o risco de assumir essa responsabilidade. Interessante, né? E as regras condominiais, elas são apenas para aqueles condomínios legitimamente instituídos ou também para aqueles condomínios informais, que é muito comum aqui no ABC, aqueles pequenos prédios que têm 4 ou 5 unidades, que não necessariamente têm uma organização legítima ali atuando em prol dos interesses comuns? Então, tecnicamente falando, se nós formos pegar a Lei 4.591/64, que é a que institui, fala de incorporações, ela coloca lá no seu artigo 32 as obrigações de uma incorporadora ou até do próprio registro de imóveis, se você atuar também junto com a Lei de Registros Públicos, que todo condomínio ele tem que ter uma instituição, especificação e uma convenção condominial. Isso é padrão, exceto se não for condomínio, é aquele empreendimento de um dono só. Mas vamos pegar esses casos usuais, Santo André também tem bastante, prédios de 4, 6 apartamentos, né? É um condomínio, porque você tem o conceito de condomínio. Então você tem que ter uma instituição e especificação. O incorporador, ele vai instituir o condomínio.
Ele pode até não fazê-lo no lançamento do empreendimento, mas a hora que você passa a ter na mesma matrícula do terreno as unidades edificadas, você passa a ter os apartamentos, as unidades autônomas. Então você tem que ter a convenção condominial. Daí você passa a ter as mesmas regras de um condomínio que tenha 400, 500 unidades, 2.000 unidades, 80 unidades, 30 unidades. É propriedade em condomínio. É que acaba se levando, é um conceito até publicitário, né? Prédio sem condomínio. Não é que não tem condomínio. Alguém vai ter que fazer uma limpeza. Alguém vai ter que cuidar. Você pode ter uma estrutura a um custo baixo. Você pode não querer ter. Mas vamos pensar como o conceito jurídico de condomínio. Este empreendimento é demandado numa ação judicial. Nós já tivemos casos, retificações de área. O vizinho entra com uma ação contra este empreendimento. É um condomínio. Quem responde? A responsabilidade pelas despesas comuns, elas necessariamente vão pertencer a todos, né? Não vai ter jeito. Você pode resolver despesa, mas a figura jurídica, o ente condomínio que existe, alguém tem que representá-lo. E aí é a figura do síndico. Bacana, doutor Luiz Ribeiro. Foi uma grande satisfação. Infelizmente, o tempo ele não é aquele que a gente precisa para falar da riqueza que o tema traz para a gente, mas foi uma grande satisfação a gente receber o doutor Luiz Ribeiro no nosso programa aqui Direito em Foco. Fica já o convite para outras participações. A gente agradece muito a sua vinda, a sua gentil vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é um prazer, é uma satisfação enorme realmente estar aqui e ficamos à disposição sempre que precisar. Será uma honra estarmos novamente. É isso. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais uma edição do programa Direito em Foco. Fiquem com Deus e até a próxima.